Paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui é o evangelista Lu Martins, do Ministério Palavra Pura. E hoje nós vamos entrar juntos em um tema que mexe com a fé de muita gente. O título desse estudo é Quando a Bíblia parece se contradizer. Talvez você já tenha passado por isso. Você está lendo a palavra. De repente encontra um versículo que parece bater de frente com outro. Ou então você vê um vídeo na internet, alguém mostra duas passagens e diz, tá vendo? A Bíblia se contradiz, não dá para confiar. E lá no fundo, o seu coração fica balançado. Você até ama Jesus, mas pensa, será que eu estou me enganando? Hoje nós vamos ouvir o que o próprio Deus diz sobre isso. Através de duas passagens fundamentais, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. E a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Vamos caminhar devagar, com reverência. Começando pela exegese, ou seja, entendendo o texto no contexto original. Para depois trazer tudo isso para o nosso dia a dia aqui no Brasil, no meio dessa avalanche de informações e opiniões. Primeiro, vamos olhar para a situação em que Pedro escreveu a sua segunda carta. O apóstolo Pedro, aquele pescador chamado por Jesus lá nas margens do Mar da Galileia, agora está idoso. Ele sabe que está perto do martírio. Ele mesmo fala nessa carta que sabe que em breve deixará o tabernáculo do seu corpo, como o Senhor já lhe havia revelado. Ele não está escrevendo como um jovem empolgado, mas como um pai na fé, prestes a ser derramado como oferta. Os destinatários são cristãos cercados por falsos mestres, zombadores, confusão doutrinária. Gente dizendo, cadê a volta de Jesus? Desde que o mundo é mundo tudo continua igual. Alguns estavam usando essas aparentes demoras e aparentes dificuldades para zombar da fé. O tema da carta é exatamente esse, firmeza na verdade que eles já haviam recebido. Crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No contexto imediato de 2 Pedro, capítulo 3. Pedro está explicando por que Jesus ainda não voltou. Ele diz que, para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E que Deus é paciente. Ele não está atrasado, nem esquecido. É paciência. Porque Ele não quer que alguns se percam, mas que todos cheguem ao arrependimento. É nessa conversa que Pedro menciona as cartas de Paulo. E eu quero que você ouça com atenção o que ele diz. Ele escreve algo assim, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ele faz menção disso em todas as suas cartas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e inconstantes torcem, como também as outras escrituras, para sua própria destruição. Vamos destrinchar isso. Primeiro, Pedro chama a demora da volta de Cristo de salvação. Ou seja, aquilo que os zombadores chamavam de falha. Pedro chama de paciência salvadora de Deus. Ele interpreta o tempo não pela ansiedade humana, mas pelo propósito de Deus. Segundo, Pedro coloca as cartas de Paulo no mesmo nível das demais escrituras. Quando ele diz que os ignorantes torcem as cartas de Paulo como também as outras escrituras. Ele está reconhecendo que o que Paulo escreveu não é apenas a opinião de um líder, mas faz parte do conjunto da palavra inspirada. Isso é muito forte. Terceiro, Pedro admite algo muito importante, nas quais há pontos difíceis de entender. Ele não nega. Não finge que tudo é óbvio. Ele reconhece, há textos fáceis, há textos claros, e há textos difíceis. A Bíblia não é um livro raso. Ela é profunda, porque o autor dela é infinito. Quarto, Pedro mostra qual é o problema real. Não é o texto. O problema são os ignorantes e inconstantes.
Ignorantes aqui não é um xingamento. É uma descrição, pessoas sem conhecimento, sem disposição para aprender, ou que se recusam a ser ensinadas. Inconstantes são instáveis, sem firmeza, que hoje creem, amanhã não creem, que hoje afirmam uma coisa, amanhã outra. Essas pessoas pegam textos difíceis e torcem. A ideia é de distorcer, puxar, fazer violência ao texto, para que ele diga o que elas querem ouvir. E qual é o resultado? Para sua própria destruição. O problema não é só intelectual, é espiritual. Brincar de torcer a palavra é brincar com a própria perdição. Então, da parte de Pedro, nós já enxergamos uma ideia-chave: textos difíceis existem. Mas não são defeito da palavra. São prova de que precisamos de humildade, maturidade e submissão. A dificuldade não é licença para a incredulidade. É convite para a profundidade. Agora, vamos caminhar para a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. O contexto também é de tempos difíceis. Paulo está preso, perto do fim da sua corrida. Timóteo é um pastor relativamente jovem, cercado por falsos ensinos, perseguições, pressões culturais. Paulo escreve para fortalecê-lo. Ele fala de homens maus, de pessoas que teriam aparência de piedade, mas negariam o poder dela. Em meio a tudo isso, Paulo aponta Timóteo para um fundamento firme, a Escritura. Ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando Paulo diz toda a Escritura é inspirada por Deus, a expressão pode ser entendida como soprada por Deus. O fôlego de Deus. Assim como no princípio Deus soprou o fôlego de vida em Adão, agora ele soprou a sua palavra nos escritores sagrados. A origem não é meramente humana. Homens escreveram. Sim. Com seus estilos, vocabulários, contextos. Mas por trás de tudo, guiando tudo, está o Espírito Santo. E essa palavra, soprada por Deus, não é apenas verdadeira, mas é útil. Útil para ensinar. Ou seja, para nos mostrar quem Deus é, quem nós somos, qual a vontade dele. Útil para repreender. Ou seja, para nos confrontar quando estamos errados. Útil para corrigir, para nos colocar de volta no caminho certo. Útil para instruir na justiça, para nos treinar em uma vida que agrada a Deus. O propósito disso tudo? Para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. A ideia de perfeito aqui é de maturidade, integridade. Deus quer nos formar por meio da sua palavra, de tal forma que estejamos equipados, armados, prontos para fazer o bem em qualquer situação. Então a ideia-chave desse texto é: a Bíblia é suficiente para formar nosso caráter e nos capacitar para a vida cristã. Ela não responde a todas as curiosidades, mas responde tudo o que precisamos saber para crer corretamente, viver corretamente e esperar corretamente. Se eu junto o que Pedro diz e o que Paulo diz, eu chego numa ideia central unificada. Deus nos deu uma palavra totalmente confiável, inspirada e suficiente. Dentro dessa palavra existem textos fáceis e textos difíceis. Os textos difíceis não são licenças para a incredulidade, mas convites à profundidade. Quem se aproxima da Bíblia com orgulho e instabilidade acaba distorcendo o texto. Quem se aproxima com fé humilde, usando a própria Bíblia para interpretar a Bíblia, é amadurecido por Deus. Então,
Como é que a Escritura interpreta a Escritura? Vamos construir esse princípio juntos. Primeiro, lembre-se de algo que a própria Bíblia afirma sobre Deus. Lá em Números capítulo 23, verso 19. Está escrito que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O que ele promete, ele cumpre. Em Tiago capítulo 1, verso 17. Lemos que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Se Deus é esse Deus, verdadeiro, imutável, fiel, então a sua palavra, no fim das contas, é coerente com o seu caráter. Deus não se contradiz. Então, quando eu encontro um texto que parece contradizer outro, eu não devo concluir a Bíblia errou. Eu devo concluir, eu ainda não entendi. A aparente contradição é convite para eu aprofundar o estudo, não para abandonar a fé. Vamos ver isso na prática, olhando alguns exemplos. Um dos mais famosos é a questão da fé e das obras. Em Romanos capítulo 3, verso 28. O apóstolo Paulo diz algo assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Já na carta de Tiago, capítulo 2, verso 24. Lemos: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Se eu pego só essas duas frases, fora do contexto, parece mesmo que um está contra o outro. Paulo dizendo somente fé, sem obras da lei. Tiago dizendo não é só fé, é obras também. Muita gente pega isso, junta com um vídeo bem editado no celular, e solta nos Reels, no aplicativo de vídeos curtos, dizendo, tá vendo? A Bíblia se contradiz. Mas quando nós olhamos o contexto, a própria Escritura ilumina a Escritura. O que Paulo estava combatendo? Ele enfrentava o legalismo judaico. Havia pessoas dizendo, obras da lei nos salvam. Se você guardar tal e tal regra, se você fizer tal e tal ritual, então Deus te aceita. Paulo, guiado pelo Espírito Santo, responde: ninguém é justificado diante de Deus por cumprir regras. Porque todos pecaram. Todos caíram. E a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Ponto. Nenhuma obra minha pode comprar esse favor. Já Tiago estava enfrentando o outro extremo. Gente que dizia, eu creio, mas vivia uma vida sem fruto, sem mudança, sem obras de amor. Era uma fé só de boca. Fé de discurso. Fé morta. Então Tiago responde, mostra-me a tua fé sem as tuas obras. E eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. Ou seja, ele não está dizendo que as obras compram a salvação, mas que a fé verdadeira, que salva, nunca vem sozinha. Ela sempre produz fruto. Quando lemos Paulo e Tiago juntos, não temos contradição, mas harmonia. Paulo diz: somos salvos somente pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Tiago diz: a fé verdadeira, que nos une a Cristo, nunca vem sozinha. Ela se manifesta em obras. Ou seja, salvo somente pela fé. Mas a fé que salva nunca está sozinha. Outro exemplo interessante está em Provérbios capítulo 26. No verso 4 está escrito, não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faça semelhante a ele. No verso 5, logo em seguida, lemos, responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Aqui parece ainda mais direto, em um versículo diz não responda.
No outro diz: responda. E aí? Contradição? Quando entendemos o gênero literário de Provérbios, tudo se esclarece. Provérbios é literatura de sabedoria. Não são promessas absolutas, que valem do mesmo jeito em toda e qualquer situação. São princípios que exigem discernimento para serem aplicados. Juntos, esses dois versos ensinam o seguinte: há momentos em que é sábio ficar calado diante de um tolo, porque responder só vai te colocar no mesmo nível de tolice. Em outras situações, é sábio responder, para que o tolo não ache que está certo, e para que outros não sejam enganados. Quem vai dizer qual é a hora de calar e qual é a hora de falar? O Espírito Santo, usando a sabedoria da palavra em um coração maduro. Não há contradição. Há uma chamada à sabedoria. Mais um exemplo. Os relatos da ressurreição de Jesus nos evangelhos. Em um evangelho, fala de um anjo sentado sobre a pedra. Em outro, fala de dois homens com vestes resplandecentes. Em outro, o foco está em Maria Madalena. Em outro, nas outras mulheres. Pessoas mal intencionadas pegam esses detalhes e dizem: tá vendo? Contradiz. Mas pense comigo. Se você conversar com 4 pessoas que testemunharam o mesmo acidente de carro, cada uma vai narrar alguns detalhes, na ordem que marcou mais, com o foco que mais pesou. Uma vai comentar do barulho, outra da cor do carro, outra da expressão do motorista. Quando os relatos são reais, eles não são cópias idênticas. São perspectivas complementares. O que seria suspeito seria exatamente o contrário. 4 relatos milimetricamente idênticos, sem variações, parecendo algo decorado. Nos evangelhos, o núcleo central é o mesmo. O túmulo estava vazio. Jesus ressuscitou em corpo. Anjos anunciaram. Mulheres foram as primeiras testemunhas. Os detalhes diferentes não se anulam. Se somam. A Escritura, de novo, ilumina a Escritura. Então, quais princípios práticos nós tiramos disso tudo para interpretar textos difíceis? Deixando a própria Bíblia interpretar a Bíblia? Primeiro, textos difíceis devem ser lidos à luz de textos claros. Se há uma passagem obscura, não construa uma doutrina inteira em cima dela, ignorando lugares em que o mesmo tema é tratado de forma mais direta e evidente. Segundo, partes menos centrais devem ser lidas à luz do centro. E o centro das Escrituras é a pessoa e a obra de Cristo. Jesus mesmo disse, no Evangelho de João, que as Escrituras testificam dele. E depois da ressurreição, ele explicou aos discípulos, no caminho de Emaús, tudo o que a lei, os profetas e os salmos diziam a seu respeito. Então eu devo sempre perguntar, como esse texto se encaixa no grande quadro do Evangelho? Terceiro, precisamos considerar o contexto histórico, literário, teológico. A quem foi escrito? Em que situação? Qual o gênero? É narrativa, poesia, profecia, carta, literatura de sabedoria? Quarto, nós não somos os primeiros a lidar com essas perguntas. Há 2000 anos a Igreja vem meditando, orando, escrevendo, discutindo. A comunidade de fé, ao longo da história, é um recurso precioso. Claro, ninguém além das Escrituras é infalível. Mas é muita arrogância achar que eu, sozinho, com meu celular na mão, descobri um erro que ninguém percebeu em séculos de cristianismo.
Agora vamos descer ainda mais ao chão da vida. Como lidar com textos difíceis sem perder a fé? A primeira coisa que você precisa ouvir, com muito carinho, é isto: dúvidas não cancelam fé. Na Bíblia nós temos exemplos de gente que lutou com dúvidas e foi acolhida por Deus. Em Marcos capítulo 9, um pai desesperado traz o seu filho possesso a Jesus. Ele já tinha tentado de tudo. Ele diz a Jesus: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus responde: se podes, tudo é possível ao que crê. E o pai exclama: eu creio, ajuda a minha incredulidade. Que frase linda e honesta! Ele não finge uma fé perfeita. Ele não esconde a luta do coração. Ele diz: eu creio, mas tem coisa em mim que ainda não consegue crer totalmente. Me ajuda nisso também. E Jesus o rejeita? Não. Jesus atende. Cura o menino. A dúvida honesta, que corre para Deus, não afasta, aproxima. Outro exemplo é Tomé. Em João capítulo 20. Quando os outros discípulos dizem que viram o Senhor ressuscitado, Tomé responde: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, se eu não puser o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, de modo algum creirei. Ele está ferido, traumatizado. Ele viu Jesus morrer. Não é fácil simplesmente dizer amém para um testemunho dos outros. 8 dias depois, Jesus aparece de novo. Agora com Tomé presente. Ele se volta para Tomé e diz: põe aqui o teu dedo. Vê as minhas mãos. Estende a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé responde: Senhor meu e Deus meu. Veja como Jesus trata Tomé. Ele não diz: sai da minha frente, seu incrédulo. Ele convida: vem, toca, vê. Ele corrige. Sim, chama a fé. Mas ele se revela. A diferença está aqui. Deus não rejeita quem chega com dúvidas honestas, mas quem endurece em rebeldia. Então a questão não é: posso ou não posso ter dúvidas? A questão é: o que eu faço com elas? Corro para Deus? Ou corro para longe dele? Me torno humilde? Ou me torno arrogante? É por isso que a atitude do coração diante de textos difíceis é tão importante. A primeira atitude é a humildade. Em vez de decretar logo: isso está errado, a Bíblia se contradiz. Aprender a dizer: eu não sei ainda. Humildade para admitir nosso limite. Humildade para reconhecer que a palavra é maior que a nossa cabeça. A segunda atitude é paciência. Crescimento em entendimento leva tempo. Você não aprende matemática avançada no primeiro dia de aula. Assim também, há verdades bíblicas que a gente só começa a enxergar direito depois de anos de caminhada. Depois de passar por lutas. De amadurecer. A terceira atitude é dependência. Orar como salmista em Salmos 119. Verso 18. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ele não diz: meu Deus, tua lei é complicada, não quero saber. Ele fala: tem maravilhas aqui, mas meus olhos estão vendados. Tira o véu. Me faz ver. Vamos falar agora de passos práticos para o cristão brasileiro hoje. Quando esbarra num texto difícil. Primeiro passo: leia o contexto antes e depois do versículo difícil. Nós vivemos uma era de versículo solto em cartão digital.
em postagem, em status de aplicativo de mensagens. Um versículo é recortado, colocado em cima de uma foto bonita. E pronto. Só que versículo fora de contexto vira pretexto para qualquer coisa. Então, se algo te incomodar, pare. Leia pelo menos o parágrafo todo. O capítulo todo. Segundo passo. Identifique o gênero do texto. É narrativa histórica, contando o que aconteceu. É poesia, usando figuras de linguagem, metáforas, hipérboles. É profecia, cheia de símbolos. É carta, respondendo problemas específicos de uma igreja. É literatura de sabedoria, como Provérbios, que trabalha com princípios gerais. Isso muda, e muito, a forma de ler. Terceiro passo. Compare com outras passagens relacionadas. Uma boa Bíblia de estudo, ou uma ferramenta bíblica confiável, te ajuda com referências cruzadas. Se um texto fala de fé, veja o que outros livros falam sobre fé. Se fala de juízo, de graça, de lei, procure o quadro completo. Lembre-se, texto difícil à luz de texto claro. Quarto passo. Converse com irmãos maduros, com seu pastor, com líderes de confiança, em vez de ficar refém de comentários soltos na internet. Hoje em dia, qualquer pessoa com uma câmera na mão e um aplicativo instala um canal, grava um vídeo, mistura meia verdade com meia mentira e compartilha. Muitos desses conteúdos são feitos para gerar polêmica, ganhar visualizações, não para edificar a fé. O lugar primário para tirar dúvidas bíblicas continua sendo a igreja local, a comunhão dos santos. Quinto passo. Anote suas dúvidas. Tenha um caderno de oração e estudo. Escreva o versículo. O que te incomodou? O que você não entendeu? Ore sobre aquilo. Volte depois de algum tempo. Veja o que o Senhor já te ensinou. Às vezes, uma resposta que não veio hoje virá daqui a alguns meses, através de outra leitura, de um sermão, de uma experiência. Mas tudo isso só vai ser saudável se estiver alicerçado na nossa identidade em Cristo, em Jesus. Nós não somos aceitos porque entendemos tudo perfeitamente. Somos aceitos porque Ele nos salvou pela graça. A nossa identidade não é de especialistas infalíveis, mas de filhos ensináveis. Isso nos liberta de duas armadilhas. A primeira armadilha é o orgulho intelectual. Achar que porque eu li alguns livros, assisti a alguns debates, fiz um curso, agora eu já posso julgar a Bíblia, recortar o que eu gosto, descartar o que me confronta. Em Cristo, eu sou chamado a ser discípulo, aprendiz, sentado aos pés do Mestre. A segunda armadilha é o medo de fazer perguntas. Tem gente que foi criada em um ambiente religioso tão rígido, que aprendeu o seguinte: se você perguntar, está duvidando. Se você duvidar, Deus vai te castigar. Resultado: pessoas que escondem suas dúvidas. Vestem uma máscara. Por fora parecem firmes. Por dentro estão cheias de questionamentos não tratados. Em Cristo, nós podemos trazer nossas perguntas ao Pai. Não como rebeldes que acusam, mas como filhos que querem aprender. E o Pai é paciente. Ele nos corrige quando necessário, mas também nos instrui. Na prática do dia a dia, quando você encontrar um texto que parece contradizer outro, o que fazer? Em vez de sair correndo para compartilhar nas redes,
dizendo: olha aqui um erro na Bíblia. Pare e ore. Respire. Pegue sua Bíblia física. Leia o contexto. Anote suas impressões. Procure auxílio em fontes confiáveis. Vá conversar com alguém na sua igreja. Lembre-se: muitas das contradições que você ouve por aí são apenas leituras apressadas. É aqui que entra nossa pérola acionável de hoje. Uma frase simples, para você guardar no coração. Quando um texto me confunde, eu não solto a Bíblia, eu aperto mais forte a mão de Deus. Hoje mesmo, você pode colocar isso em prática. Talvez haja um texto que sempre te incomodou. Alguma passagem que você costuma pular, porque não entende e tem medo de encarar. Em vez de fugir, escolha uma delas. Ore. Senhor, esse texto me confunde. Mas eu não vou largar a tua palavra. Eu vou segurar mais forte na tua mão. Me ensina. Me guia. Em seguida, marque uma conversa com alguém maduro na fé. Compartilhe sua dúvida. Ouça. Estude juntos. Agora nós vamos dar um passo ainda mais profundo. A pergunta não é só: como a Bíblia se interpreta? A pergunta é: quem é o centro dessa Bíblia? A resposta é clara: Cristo. No Evangelho de João, capítulo 1, está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava, no princípio, com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E mais adiante: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus é chamado de Verbo, Palavra. A palavra eterna de Deus se fez carne. Em Hebreus capítulo 1, lemos que Deus, havendo falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem também fez o universo. Ou seja, toda a revelação anterior aponta para Cristo. E em Cristo Deus falou de forma máxima, definitiva. Então, quando algo na Bíblia parece não encaixar, a nossa bússola é sempre olhar para Cristo, seu caráter, sua cruz, sua ressurreição. Pense na cruz. Ali parece haver a maior contradição aparente de todas. Como o justo pode morrer como maldito? Como o santo pode ser tratado como pecador? Como a morte pode ser o caminho para a vida? Os discípulos, no momento da crucificação, não entendiam. Tudo parecia derrota. O Messias, que deveria reinar, está pregado numa cruz. Os inimigos zombam. O céu se escurece. Onde está a vitória de Deus? Mas a partir da ressurreição, o Espírito Santo vai revelando o significado daquele aparente paradoxo. Em Gálatas, lemos que Cristo se fez maldição por nós, para nos resgatar da maldição da lei. Em 2 Coríntios, Paulo diz que Deus fez aquele que não conheceu pecado ser pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Na cruz, Deus estava reconciliando consigo o mesmo mundo. Aquilo que parecia derrota era, na verdade, a vitória de Deus sobre o pecado, sobre a morte, sobre Satanás. Aos olhos humanos, contradição. Aos olhos da fé, a sabedoria de Deus, mais alta que a nossa.
É isso que nos ensina a lidar com as tensões que encontramos ao ler as Escrituras. Nem sempre enxergamos o quadro todo de imediato. Há coisas que só farão sentido plenamente na eternidade. Mas sabemos de algo. Aquele que entregou o próprio Filho por nós não mente. Aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos é fiel. Então, se algo hoje parece não se encaixar, eu posso confiar no caráter dele, enquanto continuo estudando e crescendo. O chamado de Deus para nós não é para desligar a mente, mas para submetê-la a Cristo. Em Romanos, Paulo fala de um culto racional, inteligente. Nós podemos perguntar, estudar, buscar entendimento. Mas fazemos isso de joelhos, não de punhos fechados contra Deus. É como uma criança que pergunta ao pai: por que isso é assim? Ela não está julgando o pai. Está confiando que o pai pode explicar. Às vezes o pai responde na hora. Às vezes o pai diz: você ainda é pequeno. Um dia você vai entender melhor. E a criança continua confiando, porque ela conhece o pai. Nossa obediência flui dessa confiança. Não é medo de punição somente. É convicção de que Deus é bom, sábio, verdadeiro. Mesmo quando a minha compreensão é limitada, eu escolho ficar do lado da palavra, e não do lado da minha própria opinião. Chegando ao fim desse tempo juntos, eu quero te chamar a uma prática bem concreta. Hoje, separe um tempo para ler a Bíblia com calma. Não apenas versículos soltos de motivação. Leia um capítulo inteiro. Veja o fluxo do argumento. Perceba como um versículo se encaixa no outro. Transforme suas dúvidas em oração constante. Em vez de guardar só na mente, leve para o quarto de oração. Diga: Senhor, Tu és verdadeiro. Eu sei que a Tua palavra é inspirada, soprada por Ti. Me ensina a entender. Me livra de distorcer o Teu texto. Dá-me humildade, paciência e submissão. Use suas lutas com o texto para se aproximar mais da comunidade, e não para se isolar. Participe de uma classe de escola bíblica, de um pequeno grupo, de um círculo de estudo. Traga suas questões. Ouça as dos outros. Muitas vezes, Deus responde às nossas perguntas através da boca de um irmão simples, mas que anda com Ele há anos. Antes de orarmos, eu quero costurar tudo o que falamos hoje em 4 movimentos, para ficar bem marcado no seu coração. Primeiro, a verdade central. Se eu pudesse resumir esse ensino em uma frase, seria assim: Deus nos deu uma palavra inspirada, totalmente confiável e suficiente. Os textos difíceis não são rachaduras nessa palavra, mas profundidades onde Ele nos chama a mergulhar com humildade, usando a própria Escritura para interpretar a Escritura. Segundo, a pérola do dia. Aquela frase simples, que você pode guardar e praticar já. Quando um texto me confunde, eu não solto a Bíblia, eu aperto mais forte a mão de Deus. Então o desafio de hoje é esse. Escolha um texto que te incomoda. Pare de fugir dele. Ore sobre ele. E marque de conversar com alguém maduro na fé. Ainda esta semana. Terceiro, um vislumbre da graça. Tudo isso só é possível porque Jesus, a palavra viva, entrou na nossa história. Ele carregou na cruz a nossa ignorância, o nosso orgulho, a nossa rebeldia. Ele ressuscitou para abrir nossos olhos, como abriu os olhos dos discípulos ao partir o pão. Em Cristo, você não é condenado por ainda não entender tudo. Você é convidado a caminhar com Ele.
dia após dia, enquanto o Espírito Santo vai te guiando em toda a verdade. Por fim, uma chamada à oração. Eu quero te convidar a orar comigo agora, em voz alta se puder, ou em silêncio no seu coração, mas com sinceridade. Ore assim: Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te louvo pela tua palavra. Obrigado porque ela é inspirada, soprada por ti, útil para me ensinar, me repreender, me corrigir e me instruir na justiça. Eu reconheço que há textos que eu não entendo. Reconheço que, muitas vezes, o problema não está na tua palavra, mas no meu coração orgulhoso e apressado. Perdoa-me quando eu julguei a tua escritura. Perdoa-me quando usei versículos fora de contexto para justificar meus pecados, minhas vontades, minhas preferências. Perdoa-me quando corri para a internet antes de correr para os teus pés. Hoje eu quero assumir, pela fé, essa postura de filho ensinável. Senhor Jesus, tu és a palavra viva. Eu entrego-te a minha mente, o meu coração, as minhas dúvidas. Espírito Santo, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Quando um texto me confundir, ajuda-me a não soltar a Bíblia, mas a apertar mais forte a tua mão. Dá-me humildade para dizer eu não sei. Dá-me paciência para esperar o teu tempo. Dá-me disposição para buscar ajuda na tua igreja. Eu te agradeço porque a minha salvação não depende do quanto eu entendo, mas do que Cristo fez por mim na cruz. Fortalece-me para viver como homem, como mulher de Deus, apta, para toda boa obra, fundamentado na tua palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Que o Senhor te abençoe, te dê fome e sede da palavra, e te faça crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lembre-se, meu irmão, minha irmã, textos difíceis não são desculpa para abandonar a Bíblia. São convite para andar mais perto do autor dela. Fique na paz do Senhor Jesus.